Essa é a Rede Imaculada, emissora associadas e web rádio, que passa a apresentar o programa Pátria Amada, na condução do Breno. Bom dia, Breno. Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pátria Amada. Nós que estamos chegando aí já ao encerramento, nós estamos chegando já ao final de mais um ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos adentrar um outro ano. A gente começa aí consagrando este programa, todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, nessa manhã de sábado, ao Imaculado Coração da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, muito bem, meus amados irmãos e irmãs, que estamos aqui em mais um programa Pátria Amada, o penúltimo do ano. O último será semana que vem, dia 25, inclusive, o dia do nascimento do Salvador, o dia do nascimento do nosso Redentor. Eu vou deixar, inclusive, um programa gravado, que é o especial de Natal, onde vou falar de forma específica acerca daquilo, que é algumas reflexões acerca do Natal. Mas, enquanto o Natal não vem, continuemos aqui as nossas reflexões acerca daquilo que é a nossa temática que nós sempre tratamos. E nós estamos aqui falando um pouquinho sobre... Um pouquinho não, estamos falando muito, né? Sobre aquilo que é a autoridade, a origem da autoridade, ou seja, qual é a função da autoridade política, a função da autoridade pública. E aí é óbvio que a concepção, né, o livro que nós estamos aqui abordando é a concepção católica da política, e dentro dessa ideia de concepção católica da política, eu sempre costumo deixar bem claro, e não me canso de dizer que uma coisa é aquilo que é a concepção católica acerca da política, de o que é a política, qual a natureza da política, como que o candidato católico tem que se comportar, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, quais são os seus métodos de ação, inclusive. E quando você, então, adentra para aquilo que, de fato, são as manobras políticas, aquilo que quando você abre os jornais, né, ou você liga seu telejornal para poder assistir, aquilo ali não corresponde necessariamente ao que nós estamos abordando aqui. Não que exista uma distinção entre o que nós estamos abordando aqui e o que está acontecendo lá. O que nós estamos falando aqui é aquilo que é o aspecto teorético e doutrinal de como a política tem que ser enxergada por nós católicos. Semana passada, inclusive, ou foi retrasada, foi semana passada, conversava, inclusive, com um ouvinte que entrou em contato aqui com a rádio, que ficou muito interessado em como colocar em prática algumas das ideias que eu mencionei, inclusive, que era a ideia uma delas é de construir núcleos, né, para discutir essas questões nas paróquias. E como que isso podia ser feito? Apenas para adiantar um pouquinho do que dessa conversa, não somente dessa conversa, mas eu conversei também com aquele que é o presidente do Observatório Thomas More, da Arquidiocese de Brasília. Eu tinha falado que era instituto, mas na verdade é observatório. E o Observatório Thomas More, antes de mais nada, quem foi São Thomas More? São Thomas More foi um diplomata inglês que viveu na época da Revolução Anglicana. E o que foi a Revolução Anglicana? A Revolução Anglicana não foi necessariamente uma revolução social, mas ela foi uma revolução de cunho religioso, onde o rei Henrique VIII queria se separar de sua esposa e a Igreja Católica Apostólica Romana não dava a carta de divórcio para o rei. Nessa revolta, então, Henrique VIII, né? E aí tem, inclusive, um filme que fala sobre Catarina, se eu não estiver enganado, insinuado por sua amante, Catarina, que depois, inclusive, ele manda matar. Ele manda matar, acho que as duas esposas, tanto a primeira esposa, como a segunda que ele casa depois do divórcio. Mas, enfim. E ele manda matar ela pela justificativa de que ele havia traído ela, inclusive de forma incestuosa. Ela haveria ter mantido relações com o próprio irmão na tentativa
de ficar grávida, porque como ela não conseguia ficar grávida do rei, ela tentou engravidar do próprio irmão para poder segurar, digamos assim, o marido, que na verdade não era marido, porque ele havia se separado da primeira esposa. Então, Henrique VIII, né, por causa de uma vontade em divorciar-se, funda então Igreja Anglicana, que é a igreja, pelo nome, né, a igreja da Inglaterra, né? Que inclusive o chefe supremo da igreja anglicana é a rainha da Inglaterra, é o rei, é o monarca, não é um bispo ou coisa do tipo, é o próprio monarca que é o rei da Inglaterra. Aqui no Brasil, inclusive, o Dom Pedro II tentou fazer algo semelhante, só que não deu muito certo. Ele, inclusive, fundou a Igreja Brasileira e aí não deu muito certo, não. Né? Porque isso foi um dos motivos pelos quais ensejou a queda do Império. O Papa havia emitido um decreto à época, uma bula, se eu não estiver enganado, agora eu não me recordo qual era a temática que a bula abordava. E quando essa bula chegou aqui, o Dom Pedro II mandou que a bula fosse desobedecida. E como alguns padres não desobedeceram, eles foram presos. E porque esses padres foram presos, desencadeou uma série de pequenas revoltas no país. E aí o Império já vinha em crise com os agricultores, com o setor agropecuário, que havia perdido, à época, os escravos, né? A princesa Isabel tinha assinado a Lei Áurea, acabando com a escravatura. E aí, inclusive, declararam isso, né? Que quando ela assinou a Lei Áurea, falaram para ela: você acabou de perder o seu trono. E a princesa Isabel, que, para quem não sabe, é uma pessoa muito sempre foi uma pessoa muito devota da Virgem Santíssima, declara então a célebre frase. Ela diz assim: quantos tronos eu tivesse, tantos tronos eu daria para libertar os negros da escravidão. Inclusive, se você for a Curitiba, não é nem a Curitiba, é uma cidade que fica no litoral do Paraná, que agora não me recordo o nome, que eu fui lá, tá bom? Tô cheio de faltas de recordações. Mas é um caminho de trem que você faz dessa cidade para Curitiba. No meio do caminho tem uma imagem de Nossa Senhora, porque era uma viagem longa, né, na época, e o trem parava ali para a Princesa Isabel rezar para Nossa Senhora. Era um dos pontos de parada, digamos assim, essas coisas de monarcas, de imperadores, e eu quero parar aqui para ficar observando a paisagem, né? Existe muito isso. Muito bem. Thomas More, então, ele nessa situação, quando o rei inglês Henrique VIII, decide fundar uma nova igreja e dizer que todos aqueles que eram da antiga Igreja Católica deveriam se curvar àquilo que era a autoridade dele. Thomas More é preso, depois ele é martirizado, ele é morto, porque ele não aceita o domínio, o domínio do rei como sendo o domínio do Papa, né, sobre o domínio do Papa. E ele então é martirizado e morto, e ele recebe depois a efígie de que ele é o patrono dos políticos. Por isso, Observatório São Thomas More. Essa é a pequena história resumida dele. E eu conversei então com o Lindson. Lindson, quem é o Lindson? Lindson é o presidente do encarregado do observatório, e eu fiquei de marcar com ele, de trazê-lo aqui, para nós conversarmos um pouquinho sobre aquilo que são as possibilidades, o que nós podemos fazer. Hoje, pelo que eu conversei há muito tempo com o Lindson, eu sei que o observatório acompanha, né, os seus membros, né, que pertencem a partidos políticos das diversas matizes, e dá orientações para eles acerca de como ser um político, ou algum tipo de instrução. E me recordo muito, né, acerca daquilo que Papa Pio X falou certa vez quando ele perguntou aos seus cardeais o que há de mais importante, o que há de mais importante, o que há de mais urgente na igreja, para a igreja. E os cardeais, alguns falaram, né, que o que há de mais importante era abrir escolas, o que outros falaram assim, mais paróquias, mais padres, mais o que lá. E ele virou e disse, isso em final do século
final do século XVIII. O que há de mais importante, 19, aliás, o que há de mais importante em nossa igreja é que haja em cada paróquia um grupos de leigos que sejam ao mesmo tempo instruídos, apostólicos, virtuosos e falam umas outras características. Ou seja, pessoas apostólicas, pessoas virtuosas e pessoas instruídas. Para quê? Isso aqui que o Santo Padre não explicou. Mas por que isso? Primeiro, por que leigos? A Igreja já especificou que algumas funções são restritas aos leigos, e aqui nós estamos justamente falando que, dentre essas restrições, dessas funções que são estritas aos leigos, né, está a política. Então, se ele achou necessário que se fizesse grupos de leigos em cada paróquia, que esses grupos fossem instruídos, necessariamente uma das atividades que esses grupos deveriam tomar de conta é com relação à política, à ação política. Então, por exemplo, quando o Padre Paulo Ricardo vai participar de audiências, né, audiências públicas lá no Congresso, ele está errado? Não, ele não está errado. Por quê? Porque todas as dinâmicas da sociedade devem ser ouvidas pelo poder público. Mas o Padre Paulo Ricardo não pode ser candidato a deputado, vereador, prefeito, nenhum cargo público, conforme eu já expliquei aqui diversas vezes. Nenhum padre, nenhum clérigo pode ser religioso, incluindo diácono, né? E diáconos permanentes também. Ele tem que largar o diaconato para poder entrar na vida pública. Ele não pode utilizar-se do seu título para poder agariar votos para si. Esse é um dos princípios pelos quais a Igreja não permite que essas pessoas sejam clérigos e lancem ao mesmo tempo vida pública, vida política ativa. Muito bem. O Lindson, então, virá aqui no ano que vem, esse ano não tem mais como, virá aqui no ano que vem para poder conversar conosco aí sobre como nós podemos, quais são as possibilidades de ação e se há essa possibilidade de ação, se o Instituto Thomas More, se o Observatório Thomas More pode fazer esse tipo de coisa, começar com palestras, por exemplo, em cada uma das paróquias, conversa com o padre, faz a palestra para um grupo de interessados, vai para outra paróquia, faz outra palestra, aí começa a se formar um grupo nessas paróquias onde vai se discutir essas questões, instruída e assistida pelo próprio bispo, porque o bispo tem que estar assistindo essas situações. Depois abre-se, eu estou falando tudo em possibilidades, tá, meus caros? Né? Abre-se a possibilidade de fazer-se uma discussão nas próprias paróquias, e essas paróquias, então, e isso, estou falando dos leigos, né? Os padres podem, no caso, instruir as pessoas, como, por exemplo, o padre Júlio Menvielli escreveu esse belíssimo livro aqui, né, para poder instruir as pessoas acerca daquilo que é a política. Né? É possível? É possível. Né? É permitido? Aí são outros 500, porque aí depende da autorização do bispo. E nós devemos ser obedientes ao nosso bispo. Assim como, inclusive, esse próprio livro aqui nos ensina acerca daquilo que são as questões da autoridade. Que, por mais que a autoridade se contraponha àquilo que são não os desejos de Deus, compreendam isso. Aqui, quando a autoridade não fere aos princípios morais, seja essa autoridade dentro da igreja ou fora da igreja, ela deve ser obedecida. Esse livro, inclusive, aqui demonstrou quando a autoridade deve ser desobedecida. Quando, inclusive, é possível, e aí eu coloquei com um grande ressalvo, ele falou aqui, cometido aquilo que é o patricídio, ou seja, o assassinato do déspota. Quando que isso é justificável? Só que isso aqui é uma coisa tanto quanto complicada, por quê? Porque se a gente for olhar isso, né, qualquer um pode criar uma narrativa, uma justificativa, uma desculpa, que se enquadra dentro desse critério,
onde o assassinato do déspota, ou seja, o assassinato do ditador é justificável, e aí você passa a enxergar. Você pode enxergar o Lula como um ditador, você pode enxergar o Bolsonaro como um ditador, você pode enxergar o Ciro como um ditador, você pode enxergar o Moro como um ditador, você pode enxergar qualquer pessoa como um ditador. Porque, de fato, todas as características, quando elas são exageradas, né, você olha de forma fixa para determinadas características, você transforma qualquer um em um ditador. Você pode transformar até o próprio Cristo em um ditador. E isso não é difícil de se conhecer. Aliás, está aí uma série de doutrinas com relação a tudo aquilo que saiu, em especial da Escola de Frankfurt, para dizer justamente que a doutrina da Igreja Católica é opressora, ditatorial, machista, chauvinista e que coloca todo mundo debaixo da sua batuta. É porque você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode. Então, o Cristo, ele é um ditador. É muito fácil. Eu acabei de mostrar para vocês que é fácil até demais dizer que o próprio Cristo era um ditador. E dessa forma, então, se ele era um ditador, é justificável o assassinato dele. Entendeu? Então, constrói-se a narrativa para poder justificar os seus atos. Assim como hoje, inclusive, o cristianismo, o conservadorismo, o combate à corrupção, eles são pretextos para determinados atos do governo, assim como também foi-se, em algum tempo, a justificativa aquilo que era a luta da classe dos trabalhadores. A justificativa, a desculpa, o pretexto para se fundamentar a tomada pelo poder. Muito bem. Bora adentrar aqui um pouquinho acerca daquilo que é o livro. Nós estamos falando aqui sobre as funções da autoridade. Isso aqui é o capítulo 4. As funções da autoridade, de como que nós chegamos até aqui. Falando acerca daquilo que é o bem comum, né? Que a busca da autoridade deve ser o bem comum. E falando, inclusive, sobre aquilo que é a busca dos costumes, né? Fala assim, os costumes públicos e a sociedade, aspas, são piores, mas imorais e mais desprovidos de caráter de indivíduos. A totalidade pesa em seus costumes sobre a moral de seus membros e corrompe a maioria deles. A maior parte estaria contente de poder viver livre segundo sua consciência, mas sucumbe ao poder corruptor da moral pública, porque o poder de fazer-lhe frente, sem prejudicar o caráter, só é próprio de uns poucos favorecidos por Deus. Sob este conceito, nossos avós viviam em melhor situação. Nem todos foram santos, naqueles tempos demasiado louvados, às vezes, mas os tempos com os quais eram melhores que os nossos, e muito melhores. A causa consistia no severo poder que exerciam os costumes sociais. E falar isso é um livrinho de Le Play, que se chama La Réforme Sociale, item 3, capítulo 3, item 6. Muitos indivíduos viviam pessoalmente numa situação pior que seus descendentes, atuais, aos quais faltava o vigor e a força para se entregarem às suas perversões e ambições. Mas se demonstravam em público, eram excomungados pela moral e o costume. Olha só que coisa interessante. Vou repetir, muitos indivíduos viviam pessoalmente uma situação pior que seus descendentes atuais, aos quais faltavam vigor e a força para se entregarem às suas perversas paixões. Mas se mostrassem em público essas paixões, eram excomungados pela moral e os costumes. Ou seja, a moral e os costumes são responsáveis pela contingência daquilo que são as nossas paixões. Mesmo que elas, às vezes, o indivíduo as pratique entre quatro paredes, digamos assim, mas ele a reprime, eu utilizando inclusive linguagem marxista, esquerdista, ele as reprime para que ele as reprime em termos sociais. Ou seja, o costume, aquilo inclusive que os esquerdistas chamam, a esquerda chama de a opressão da moralidade burguesa aristocrática cristã, né? Toda vez que se fala de moral burguesa, é um eufemismo, uma forma de dizer aquilo que é a moral católica.
A moral burguesa e a moral católica, ela foi justamente porque criou-se a ideia de se tornar pejorativo a palavra burguesa. De fato, existe você olhar isso de forma pejorativa. Quando você fala assim, aquela pessoa é burguesa, que, por exemplo, eu não posso dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui que você vai entender. O Dória, tá certo? Não devia dar esse exemplo, mas o Dória é o tipo burguesinho, né? Todo engomadinho, né? Camisinha gola polo, mocassino, né? É aquele tipo de pessoa que tem... Mas entende o que eu quero dizer? E aí você fala, essas pessoas são burguesas. E aí já começa a associar o burguês àquilo que é uma moralidade burguesa. E quando você vai olhar de fato, se você pegar a classe burguesa hoje, do que seria a classe burguesa brasileira, ela é muito mais progressista do que qualquer outra coisa. Se você pegar a moral burguesa hoje, ela é muito mais progressista, flexível, aceita absolutamente tudo, muito mais, inclusive, que a classe trabalhadora, que as classes baixas. Porque nas classes baixas, inclusive, tem um pesquisador, inclusive esse pesquisador da esquerda, que ele fez uma pesquisa sobre isso, chama A Mente do Brasileiro, a Cabeça do Brasileiro, onde ele conclui isso. Onde ele conclui que as classes mais ricas do país são as classes mais progressistas, no sentido revolucionário, de aceitar aquilo que é a flexibilização da moral cristã. Ou seja, se em alguma parte da sociedade a moral marxista deu certo em afrouxar os laços morais do cristianismo, essa classe foi a classe alta, a classe rica, contrariando assim aquilo que é a teoria marxista em si, de que os ricos oprimem a classe pobre. Mas, ao mesmo tempo, isso serve, por exemplo, para justificar e dizer a seguinte coisa, que os ricos vivem da forma com que querem viver, em uma moral livre, em uma moralidade livre. E usam a Igreja Católica e a moral cristã para manter o povo na rédea, preso a esses valores morais, não podendo viver aquilo que são os privilégios que os grandes vivem. Cria-se uma narrativa e se alimenta da mesma forma aquilo que é a narrativa de que a moral cristã continua sendo opressora, repressora, opressora, mandatária no sentido de castrar a sociedade, não deixa as pessoas viverem como elas querem. Certo? Aqui está esse viés. Então, quando você olha tudo isso, e você olha, inclusive, aquilo que é a importância dos costumes, os costumes, eles são importantes, sim, para manterem as sociedades estabilizadas, mais, inclusive, que a própria legislação. Aqui, inclusive, reside um dos grandes problemas com relação a essa questão. Quando você começa a enfraquecer a moral do povo, os costumes do povo, e você precisará necessariamente substituir esses costumes pela legislação. E aí o Estado começa a crescer. Ele começa a crescer não no sentido econômico, não no sentido de aumentar os seus bens, não no sentido de aumentar o número de cargos de empregados do trabalho, porque existem essas duas coisas. Porque uma coisa é a seguinte, que é preciso deixar claro. Quando o liberal, né, o liberalista, né, no sentido de Jean Hakusou, que inclusive o próprio padre Júlio Menville critica, fala acerca daquilo que de um Estado grande, é preciso reduzir o Estado. Ele não está falando acerca daquilo que são as legislações do Estado no sentido da regulamentação social e moral do povo. Ele está falando acerca daquilo que é a redução do Estado em número de empregados, em número de custos, e em número de empresas, e em número daquilo que é a regulamentação do Estado no setor privado, ou seja, das empresas. É preciso, então, enfraquecer o poder do Estado, enfraquecer o Estado, reduzir o Estado naquilo que é a interferência do Estado no setor econômico. Tá bom? É essa a mentalidade. Ele não está falando aqui do outro aspecto de ter o Estado interferindo na sociedade, que é a interferência social e moral que o Estado pode ter, regulando a moralidade do povo, regulando aspectos da vida do povo, dizendo o que o povo pode ou o que o povo não pode fazer. Muito embora
o outro extremo desse mesmo liberalismo, que pode, inclusive, pregar com relação a este aspecto da moralidade, da legislação, inclusive, tanto a interferência direta do Estado na vida do povo, no sentido de que o Estado pode regulamentar o que você vai comer, até se brincar, como do outro extremo do Estado dizendo que você pode literalmente fazer absolutamente tudo o que você quiser. Como, por exemplo, liberação do consumo e comércio de drogas. O consumo já está liberado, não sei se vocês sabem, mas o consumo de drogas já está liberado. O que não é permitido é a comercialização de entorpecentes, cuja única coisa que segura isso hoje é um normativo da Agência Nacional de Saúde, tá? Da ANS. A ANS, se qualquer um lá na ANS hoje, né, se um diretor da ANS quiser alterar, né, a classificação dessas substâncias de entorpecentes, né, essas substâncias deixam de ser classificadas como impróprias, não existe mais qualquer tipo de... Por quê? Porque a legislação não classifica quais são essas coisas. Ela delega a função de dizer quais são as substâncias proibidas ou não para a ANS. De tal modo que isso, por meio de um simples normativo, de um simples, como é que eles chamam? Instrução normativa, pode ser alterada a qualquer momento. Simplesmente assim, com uma simplicidade muito, muito básica, tá? Uma canetada. Não precisa passar pelo Congresso Nacional. Então, essas são as funções daquilo que é a pressão dos costumes públicos. Aqui, inclusive, reside aquilo que é a função sacerdotal, ou seja, dos sacerdotes instruírem o povo acerca daquilo que são os costumes, daquilo que é a moralidade, sem deixar que essa moralidade sirva como um cacetete na mão das pessoas. Porque eu fico sempre me perguntando assim, quantas mulheres, por vezes, abortaram porque estavam grávidas, eram mães solteiras e não podiam saber? Quantas catequistas, por exemplo? Quantas catequistas que podem ter abortado porque passaram por esse tipo de pressão? Tiveram uma relação fora do casamento. Estou dizendo que isso é certo não, estou dizendo que o pecado faz parte da natureza humana. Se alguém discorda que o pecado faz parte da natureza humana, então você está começando a chegar perto da natureza divina. E dizer que todos os nossos catequistas são exímios exemplos práticos de moralidade, não são. São carne e osso como todo mundo são, e devemos ter misericórdia de absolutamente tudo. E parar, inclusive, com esse falso moralismo de exigir das pessoas aquilo que nem nós, às vezes, conseguimos. E de olhar, inclusive, eu lembro, inclusive, quando eu estava... eu fazia parte de grupo jovem numa paróquia. E uma jovem apareceu com uma barriguinha um pouco saliente. Eu falei, essa menina tá grávida. Ela era bem mais nova do que eu. Essa menina tá grávida. E aí, sondando um pouquinho mais, e de fato ela estava grávida. E eu falei assim, e ela estava escondendo aquilo da mãe numa pressão violenta. Ela fazia parte do grupo jovem. E aí eu, numa ousadia, porque hoje eu acho que eu não teria coragem de fazer o que fiz. Inclusive a mãe dessa jovem tem um carinho muito grande por mim hoje. Fui lá, eu quero tomar café. E aí eu peguei, conversei com a tia Cléo. Oh, meu Deus, falei o nome. Mas enfim, ela me ama, eu sim. Conversei com ela e falei, olha, eu acho que ela tá grávida. E aí vamos fazer ela. Aí a gente armou um café, eu e ela, e falou assim, e é isso. E aí, enfim, no fim, revelou-se, né? Ela disse que estava grávida de fato. Mas aquela menina podia ter abortado aquela criança. Por quê? Por causa de pressões sociais, por causa de um falso moralismo. E quando eu falo falso moralismo aqui, e aqui eu lembro de um exemplo que eu posso dar assim, com todo o amor e entregando completamente a história. Eu era catequista, inclusive, dessa jovem, que hoje é minha comadre. Eu lembro até hoje, estava no fundo da capelinha, era uma capelinha de núcleo rural, onde eu morava, inclusive. E aí minha comadre chegou, Ivonilde, né? Sem graça de tudo, um amor de pessoa, sem graça de tudo. E falou assim pra mim, eu preciso te contar uma coisa. Eu tava lá no fundo da capela, porque era no final da Santa Missa, e eu tava preparando o lanche, porque a gente tava vendendo lanche para arrecadar fundos para a capelinha. Preciso te contar uma coisa. E eu tava arrumando as coisas. Sim, me conta. Você não vai gostar muito não, me conte.
Ela falou assim, eu tô grávida. Eu falei, minha filha, o que eu posso dizer pra você é que eu te amo, que essa criança vai ser uma bênção na sua vida e te amar. Você sabe que o que você fez está fora daquilo que deveria acontecer. Não sabe sair, então pronto. A sua consciência já está te pesando. Então por que eu vou ficar aqui pesando ainda mais a sua consciência? O que eu posso fazer é te dar todo o apoio possível e imaginável. E aí eu me pergunto, quantas e quantas jovens abortam? E essa culpa cai sobre você, moralista, tá vendo? Sobre nós que somos moralistas. Nós. A castidade, ela existe justamente para que não haja mães solteiras, tá bom? É para isso que serve a castidade. Antes que você fique pensando somente, é pecado e vai para o inferno. Não. A função social da castidade, antes da função espiritual dela, é evitar que existam mães solteiras. É fazer com que uma criança, primeiro que a mãe e a criança, elas existam dentro de um ambiente seguro. Seguro. Tá bom? Essa é a principal função com relação à castidade. Para que as coisas não fiquem aí fazendo fio como se fosse um bicho, um cachorro que tem filho e depois fica aí tudo solto na rua. Não, não é assim. A função social, que eu estou falando de função social da castidade, é evitar a gestação de forma não organizada, digamos assim. Não vou nem dizer programada. Porque a gestação tem que ser como, por exemplo, lá está o Ítalo Marcilli. Deus está mandando, a gente aceita de bom grado. Inclusive, o Ítalo Marcilli, que hoje é milionário, eu não tenho dúvida alguma de que todo o dinheiro dele é justamente como ele se mostrou generoso para com Deus, para com a obra de Deus, Deus se mostra generoso para com ele. Não tem a menor dúvida disso. Mas voltando, então, ela pegou, acho que a Nilde nem chorou nessa época, ela não era casada ainda. Depois eu fiz os convites de casamento dela, a gente organizou o casamento dela. E por fim, eu fui padrinho do casamento dela, né? Nasceu Brenda Maria, né? Brenda, inclusive, foi em homenagem para mim. O outro que eu também fiz esse processo meio que de acolhimento, digamos assim, se chamou Miguel, né? E a tia Cléber fala assim que eu fui o anjo Gabriel para ela, né? Para poder falar sobre Miguel. Miguel hoje tá um jovem, um rapagão. E quantas vezes, por causa de moralismo, simplesmente olhamos torto para as pessoas, para as jovens que cometeram um deslize, gente, pelo amor de Deus. Um deslize esse, inclusive, que desculpem a expressão, mas entrou na confissão, para Deus acabou. Um deslize que entrou na confissão, padre, cometi esse deslize. Eu não vou usar os termos que deveriam ser utilizados aqui para vocês que estão. Eu não estou aqui estimulando a sexualidade. Eu quero que vocês compreendam isso. O que eu estou estimulando aqui é que vocês parem de olhar para essas jovens que foram mães solteiras recriminando. Olhar, inclusive, esse sob o qual repousou a Nossa Senhora, tá bom? Quero deixar isso bem claro. Ou vocês acham que quando Nossa Senhora apareceu de barriga para São José pensou o quê? Vocês acham o quê? Então você você que é jovem, pode estar passando por uma situação como essa, lembre que Nossa Senhora também passou por esses olhares. Lembre que Nossa Senhora também foi convidada, digamos assim, a abortar o Filho de Deus, né? Por pressões sociais. Porque no momento, antes de São José acolher a Virgem Santíssima, ela era mãe solteira. Ela não tinha cometido pecado, óbvio. Mas ela foi julgada por toda a sociedade como mãe solteira. Eu também não estou dizendo que isso que Breno, filho de mãe solteira, filho do Espírito Santo. Não, não é. É filho de Deus, óbvio. Mas não é filho do Espírito Santo. Né? Então você que está nessa situação, ame seu filho. Abrace seu filho. Tenha plena consciência de que, em especial nesses tempos natalinos, né? Ame seu filho. Tenha consciência de que Deus está com você. E não é porque você cometeu um deslize, eu vou colocar como deslize, que essa criança não é fruto da vontade de Deus. Toda criança, toda vida que nasce, ela já estava nos planos de Deus de alguma forma. Breno, mesmo por meio do pecado, a própria Escritura fala que nós nascemos pelo pecado fomos gerados, todos nós fomos gerados pelo pecado, está escrito nas Escrituras.
Você vai ficar se recriminando por quê? E aí, tá lá minha filhada linda, 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 linda. Inclusive, não sou um padrinho exímio, devo confessar. É só de ficar, né? Ela sempre me liga. Outro dia ela me ligou, eu tava aqui, tinha acabado um programa na rádio, falei com ela. Matar a saudade da Ivonilde, né? Minha comadre, minha filhada Brenda Maria e meu compadre Bertolino. Foi uma história muito bonita, porque dali, inclusive, assim, eu vi o quanto que é importante esse acolhimento, o quanto que é importante você simplesmente amar as pessoas, porque ali não tinha para mim uma pessoa que tinha cometido um pecado, tinha uma pessoa que tinha sido minha catequista, que eu conhecia a história de vida dela, e que aquilo fazia parte da história de vida dela. E que minha única obrigação era amar. Amar ela, amar a vida dela, amar inclusive a própria situação. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas mulheres, católicas inclusive, recorrem às clínicas de aborto porque elas não querem ser julgadas pelas paróquias, pelos padres, pelos catequistas, pela coordenação de catequista. Eu conheci uma catequista que inclusive foi afastada porque ficou grávida. Ela casou inclusive, né, ela ficou grávida e assim que descobriu a gravidez ela casou, né? Então ela não chegou a casar nem de barriga, mas ela foi afastada da catequese. Eu compreendo também, né? Porque, assim, como é que eu vou explicar isso para as crianças? Como é que eu vou explicar isso? Isso eu acho que são coisas que também tem que ser explicadas porque essas crianças vão passar por isso também. Essa pressão, ela precisa ser retirada das pessoas. Talvez eu possa estar sendo até julgado neste momento por muitos que estão me ouvindo. Mas nós precisamos retirar a pressão sobre essas pessoas, sobre as mulheres de forma específica. E lembrar que a castidade serve para gerar famílias dentro de uma estrutura minimamente saudável. Quando eu falo minimamente saudável aqui, é porque hoje até as estruturas saudáveis você percebe crianças crescendo, você fala, meu Deus do céu, como é que esse pai disse esse negócio para essa criança? Mas, quando você olha em termos de minimamente saudável, você fala assim, mas pelo menos, né, dentro dessa estrutura, essa criança pelo menos tem escola, tem proteção, ou pelo menos se espera que ela tenha proteção, porque às vezes a violência está dentro da própria casa. E aí violência de todos os tipos, incluindo sexual. Mas ainda assim não, é a melhor estrutura criada, porque ela foi criada pelo próprio Deus. O núcleo familiar é o núcleo estabelecido pelo próprio Deus, para ser ali o local onde a vida vai frutificar, a vida vai crescer, a vida vai ser protegida. Para isso, inclusive, demonstrou aquilo que a Sagrada Família nos deu como exemplo, a Sagrada Família. E você que é pai, inclusive você que é mãe, não fique também se martirizando porque, eu podia ter sido um pai. Podia, mas não foi. E ok, tá tudo bem. Entregue para Deus aquilo que você pôde fazer. Porque naquele momento eram os conhecimentos que você tinha para poder educar aquilo lá. E aí você pode falar assim, Breno, por que você fugiu tanto do assunto para ir parar essas questões? Porque a política nasce dentro de casa. Aquele que você pode estar dizendo aí, se ele resolveu fazer um remendo ali. Não, é exatamente isso. A política nasce dentro de casa. As relações familiares, aquilo que são o nascituro das relações sociais estão dentro das casas. Então, quando o sacerdote está lá tentando instruir num movimento quase que sutil, né, a população, que também o sacerdote tem as suas limitações. É muito a relação, toda vez que eu me vejo numa situação de saúde pública, né, hospitais públicos, esse tipo de coisa que eu frequento, que eu adentro nesse tipo de ambiente, eu me recordo assim que às vezes está demorando. Uma vez eu fui com um colega para poder fazer um exame. Ele ia fazer um exame no hospital de base, demorou. E dá raiva, né? Porque você está ali esperando faz tempo, te irrita, você fica agoniado, não é um ambiente também saudável, o hospital nunca é bom, né? E eu sempre penso assim,
São pessoas dos dois lados. Do lado de lá tem pessoas, do lado de cá tem pessoas. Passando por situações que também são adversas, porque do lado de lá, você vira e mexe, você vê reportagens falando de falta de material, falta de boas condições para os médicos trabalharem. E você fica olhando as duas coisas, né? Ah, mas do lado de lá a pessoa está sendo paga. Tá sendo paga, mas se pagasse bem o suficiente, ele não precisava, às vezes, recorrer, como eu vejo diversos médicos que trabalham na rede pública e também tem atender consultório. E aí você ainda pega alguns políticos que resolvem bancar o tipo herói, o gostosão, e vai lá esculhambar com o profissional da saúde, porque o médico estava dormindo lá. E o médico, de fato, estava dormindo porque ele estava exausto. Porque ele estava exausto, porque não tem plantão, porque não tem gente que troque. Né? Porque às vezes não tem gente para entregar um remédio na farmácia do hospital. O serviço de saúde é caro, é muito caro. Ele tem um ônus muito grande para aquilo que é o Estado. E aí vai lá o cara e esculhamba com quem? Com o médico. Porque é óbvio que ele tem coragem de esculhambar com o médico. Vai enfrentar o sistema que de fato faz isso. Aí, inclusive, fez um vídeo lá, bancando de gostosão, de que querem me calar, mas eu não pararam com as minhas fiscalizações. Surpresa, imagine, um vereador entrando em um ambiente que, primeiro, é um ambiente que não pode entrar de qualquer jeito, é um ambiente hospitalar, tem risco de contágio, tem risco de doença, tem uma série de coisas, tem pacientes lá dentro. Inclusive, todo local que você chega, que é um hospital, um lugar médico, né, tem lá a imagem de alguém com o dedinho na boca do tipo silêncio, aqui é um local de silêncio. O cara chega lá esculhambando tudo, porque ele acha que ele é o justiceiro, que ele é a palmatória do mundo, que ele vai fazer justiça com as próprias mãos, mas enfrentar de fato aquilo que são as questões estruturais do sistema de saúde para resolver aquela questão que está lá embaixo, não. Então, por quê? Porque ele quer fazer show, porque ele quer fazer mídia, porque ele quer fazer like. Isso não é um vereador, isso é um youtuber que foi eleito. E desculpem, com todo respeito aos youtubers, eu tenho um amigo que é youtuber, que está ganhando dinheiro com isso, mas ela sabe que ela é youtuber. Entendeu? Youtuber é youtuber, político é político, vereador é vereador. Não tem que misturar as coisas. Né? Tem que pegar uma pessoa que nasceu para viver de estímulos, estímulos de Skinner, de uma gaiola de Skinner, que são as redes sociais, por meio de curtida. A pessoa que vive de estímulo. O que é o estímulo? É curtida, é comentário, é uma espécie de subcelebridade que vive ali. Ah, deu curtida, não deu. Isso não, desculpa, mas isso não pode ser político. O político não pode se pautar pelo número de curtidas que ele recebe em uma rede social por algo que ele não sabe nem se existe. Porque aquelas curtidas ali são meros nomes em uma tela que você não sabe nem sabe nem se alguém está de fato por detrás daquilo ali. Pelo amor de Deus, você que é político, eu já falo e repito, não se paute pelas redes sociais. As redes sociais é um antro de enlouquecimento das pessoas. Rede social, primeiro, que não elege, segundo, que não contribui em absolutamente nada com a política. Pautar-se pelas redes sociais é o erro mais amador. Inclusive, assim, foram eleitos muitos, né? Muitos youtubers, né? Pessoas, inclusive, que estavam utilizando verba de gabinete para alavancar as redes sociais, monetizava a rede social. Vou explicar o que quer dizer monetizar a rede social. Monetizar a rede social é quando o seu vídeo passa a render dinheiro para você. Só que aí, o que a engraçadinha estava fazendo? Não vou citar nomes aqui, não, vocês pesquisem na internet. Ela pegava o dinheiro público, a verba de gabinete dela, investia na rede social dela. Aí a rede social dela investiga, eu falo assim, impulsionar para ter mais curtida, para ter mais visualização, para ter mais seguidores. Aí a rede social dela dava o retorno e este retorno ia para onde? Para o bolso dela. Deputada federal, pode pesquisar. Deputada federal, verba de gabinete, pode pesquisar. E se diz defensora
daquilo que são os bons costumes, da moralidade, do cristianismo, Deus, pátria e família. Né? E numa das primeiras reuniões de gabinete que eu fiquei sabendo, inclusive disse, pois é, eu não vou poder receber tanto porque o meu salário, que já vem de uma aposentadoria de um órgão alto, né, de um cargo alto, então eu não vou poder receber meu salário porque eu recebo mais pela aposentadoria, eu não vou poder receber mais. Mas aí eu pensei assim, mas não era pela... E não que eu não concorde que o político tem que ser bem pago. O político que ele é eficiente, o político que gera benefício, o político que faz com que a vida das pessoas aumente em qualidade, aumente em renda, aumente em um monte de coisa, esse político tem que ser, sim, bem remunerado e muito bem remunerado. Desde que ele consiga gerar os benefícios necessários para a população. Não dá para simplesmente, remunerar por quê? Porque o bonitão tá lá, como inclusive tem deputado aí que eu conheço, youtuber, que foi eleito, que eu não sei nem o que tá fazendo. De vez em quando aparece lá o papagaio em uma foto ou em outra, né, atrás do presidente da república, coisa do tipo. Olha só, apareceu aqui, e então dá uma declaração completamente esdrúxula, né, é um peso em cima do Congresso que tá lá, rodando em cima do negócio. Inclusive eu falo, né, o deputado que está lá, o político que está lá, a função dele é olhar para sua base, ele não pode ficar assim, essa ideia ridícula que roda por aí de que o deputado tem que economizar verba de gabinete. Eu falei, não tem não. Porque quando se fala em economizar verba de gabinete, necessariamente você está falando em atender menos a população. Então ele tem que pegar aquela verba de gabinete e torrar aquela verba todinha, e quanto mais torrar, melhor, porque quanto mais ele torra, mais quer dizer que ele está atendendo a população. Em tese, né? Se ele for um bom político. Eu economizei a minha verba de gabinete. Sério? Ele está confessando que não atendeu a população, que não atendeu seus eleitores, que não fez serviço de base. É isso que ele está dizendo. E a população está aplaudindo, achando isso lindo, maravilhoso, porque afinal de contas está economizando para onde, meu filho? Você acha realmente que uma verba de gabinete que um deputado, um vereador, economiza, vai depois se voltar para a saúde? Não, não vai, porque a verba da saúde já está ali, que a gente chama de verbas obrigatórias, já está lá destinado. Você acha que esta economia vai sair dali e depois vai ser utilizada para fazer algum outro recurso? Não, não vai, porque é obrigação do deputado pegar aquele dinheiro, porque está lá, inclusive, esse tipo de destinação. O deputado tem que ir lá pegar esse dinheiro e destinar isso para a base, para a população. Seja por meio de emenda, seja por meio de uma série de coisas. O deputado que não faz está cometendo um crime. E o pior é que está todo mundo aplaudindo, achando que isso é lindo, maravilhoso. Aí tem aqueles que fazem isso, né? Que, eu economizei, eu sou o deputado que mais economizou em verba de gabinete. Coitado da população. Coitado das pessoas. Tem um princípio aqui, aí ele vai assim, o Estado e a família. Assim, ele fala bem assim, o Estado, então, é o único que cinge a espada, deve ser o permanente protetor da moral e do direito público. Neste sentido, a tutela jurídica, compreendendo principalmente e sobretudo o direito público, é função própria e específica do Estado. Assim deverá ser entendido quando utilizarmos estes conceitos nas páginas seguintes. E aí fala então acerca daquilo que é o Estado e a família, isso é importante. Indicando o princípio que rege a questão das funções estatais, é oportuno descer às particularidades. A família é o primeiro organismo natural do corpo social que deverá ser tutelado pela ação do governo. Leão XIII, Papa Leão XIII, e mais recentemente Pio XI, em sua encíclica Casti Connubii, pontuou a forma completa dos deveres do Estado para com a família. Dever de assistência para remediar a penúria das famílias carentes, tanto quanto legisla, como quando se trata da imposição de tributos. Dever de defesa impondo leis relativas à fidelidade conjugal, ao mútuo auxílio dos esposos e às coisas semelhantes. Defesa que não alcançará o caráter de católica se não for feita em harmonia com a Igreja, como o destaque que ilustra o próprio Pio XI, como o exemplo da concordata entre a Santa Sé e a Itália, onde se estabelece que a nação italiana, querendo restituir ao matrimônio que é a base da família,
uma dignidade que esteja em harmonia com as tradições de seu povo, reconhece efeitos civis ao matrimônio que se conforma com o direito cristão. O matrimônio civil, ao invés, é pernicioso ao Estado, ao legislá-lo, atenta contra os direitos da Igreja, contra a dignidade da família, pois, na prática, o matrimônio civil é a legislação do concubinato. O Estado tem direito com respeito à família relativamente aos defeitos civis dela, mas estes direitos são alcançados senão em harmonia com o poder religioso, que os tem de modo mais elevado, pois dizem respeito à própria substância do matrimônio. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, eu queria agradecer profundamente a todos aqueles que estiveram me ouvindo durante esta manhã. Desejar a todos uma ótima semana, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que também será um programa gravado que eu vou trazer aqui para vocês. Tá bom? Ótima semana.